Olá pessoal, nós estamos estudando o tema masculinidade e hoje nós vamos falar sobre educação de filhos. Qual é o papel do pai na educação dos seus filhos? Ter filhos e educar filhos é uma tarefa muito gratificante, muito legal, mas ao mesmo tempo é uma tarefa muito árdua. Nós não escolhemos qual vai ser o aspecto físico da criança, nós não sabemos nada sobre essa criança e muito menos como vai ser as suas características internas, seu temperamento, seu gênio. E por causa disso, cabe aos pais educar essas crianças. E o livro de Provérbios fala, que a estultícia, a falta de sabedoria, está ligada ao coração da criança desde cedo. Desde cedo, a criança já vem com aquele temperamento e cabe aos pais educar essas crianças no caminho que deve andar, que deve seguir. Agora, eu pergunto, qual é o papel do pai na educação dos filhos? Há um texto lá em Efésios 6:4 que fala assim: e vós pais não provoquei vossos filhos a ira, mas criai-vos na disciplina e na admoestação do Senhor. Aqui nesse texto a gente vê duas características desse versículo, duas atitudes que os pais precisam tomar. Primeiro, não provocar os filhos a ira. Segundo lugar, criar na disciplina e na admoestação do Senhor. Agora, o que significa não provocar os filhos a ira? Os filhos sabem muito bem o que significa isso. Porque tem pai que o jeito provoca o filho a ira e Deus não quer isso. E tem algumas atitudes que os pais tomam que provoca realmente o filho a ficar irado, ficar desanimado, ficar chateado. E eu vou colocar algumas aqui para vocês. A primeira dela que eu vejo assim, o pai fica fazendo promessa. Faz promessa, promessa, promessa. Se você fizer isso, vai ter isso. E não acontece nada. Faz promessa e não cumpre. Aquilo ali vai alimentando o coração da criança e ela vai ficando chateada. Promessas não cumpridas. Outra coisa, ficar dando bronca, aquelas broncas na frente de todo mundo, desmoralizando, falando mal, jogando a criança lá embaixo, uma coisa assim que não vai dar em nada. E pior do que isso é espancar. A criança fez uma coisa errada, o pai descarrega todo o seu ódio, seu nervosismo do dia, tudo na criança, deixa a criança lá toda arrasada, com agressão. Isso aí provoca o filho a ira. Outra coisa é tratar o filho com indiferença. Não está nem aí, não liga para ele, não sabe o que aconteceu com ele, como é que ele está, de que ele precisa, como é que está a vida dele na escola. Ou então fica tratando o filho com indiferença. Com indiferença em casa. Outra coisa, infantilidade. Achar que a criança, se ela tem uma certa idade, você fica tratando ela como se fosse um bebezinho, tratando ela mal, na frente dos amigos, dos colegas, e mesmo em casa. Isso aí vai causando uma situação muito complicada para ela. Ou então, quando tem uma família muito grande, o pai fica defendendo muito um e sempre atacando o outro o tempo inteiro, tratando assim com parcialidade, tratando mal aquele outro, falando dos seus defeitos e sempre enaltecendo o outro, fazendo comparação entre filhos. Isso aí é terrível. E outra coisa que eu vejo que os adolescentes reclamam muito é quando os pais entram num mundo que é deles. Vai lá,
mexe nas coisas dele, fica escutando conversa dele, depois fica falando para todo mundo. Tudo esse pacotão é que causa a ira nas crianças. Então a Bíblia fala, não provoquei vossos filhos a ira. O que pensa em você que é pai e que tem filho, o que você está fazendo que pode estar causando a ira do seu filho? E o versículo lá de Efésios 6,4 também fala, mas criai-vos na disciplina e na admoestação do Senhor. O que significa isso? Criar filhos de acordo com aquilo que Deus quer. Como que Deus quer que você crie seus filhos? Na disciplina, na educação, no jeito correto. Como que Deus quer que você faça isso? Tem muitas possibilidades. Mas uma delas, a primeira que eu quero colocar aqui, é você demonstrar autoridade. Ser um pai firme, que mostra que você tem autoridade, é autoridade, não que fique exercendo autoritarismo e ameaçando, mas que você mostre autoridade. E essa autoridade, ela impõe limites para as crianças. As crianças, elas gostam de desafiar os pais, gostam de ver até onde eles vão, gostam de extrapolar, gostam de fazer o que é melhor para elas. Mas os pais que são maduros devem colocar limites. Limite de horário, limite com quem vai conversar, limite de onde vai. Então, o pai precisa ter autoridade, o pai precisa colocar limites e o pai precisa colocar também responsabilidades no lar. Tem criança aí que já tem condições de varrer o quintal, de ajudar a limpar o quarto, de ajudar a mãe na louça, arrumar sua cama. Algumas responsabilidades têm que ser colocadas para os filhos, porque eles não vão crescer aquele marmanjão na cama que fica dependendo de tudo. Isso é errado. Ficar defendendo muito a criança, protegendo ela, isso não vai produzir nada de positivo na vida dela. Outra coisa, criar filhos na disciplina e admoestação do Senhor é o pai dar bons exemplos. A criança, ela aprende quando ela vê o pai. Vê o que o pai está fazendo, se o pai fala a verdade. A criança observa se o pai é mentiroso, se o pai é trambiqueiro, faz rolo em negócio, faz coisa errada, trata mal a mãe. Tudo isso a criança vai observando e vai assimilando isso. A sua conduta, o seu caráter, os seus vícios, aquilo que fica fazendo em casa lá, às vezes é muita bebida, a criança vai vendo, meu pai faz, por que eu não vou fazer? Eu lembro que quando meu pai morreu, minha mãe chegou perto de mim e falou assim, olha, você herdou o nome do seu pai e agora você vai ter que ter uma responsabilidade muito grande de honrar o nome dele, você tem o mesmo nome dele. E meu pai foi um homem fora do comum em educação, em caráter, em temor de Deus. E aquilo foi um peso para mim. Mas eu tinha visto o exemplo. Eu tinha visto como que ele era, como que era a vida dele, o que ele fazia. Então, pais, cuidado na maneira como você se conduz em casa. Outra coisa, criar filhos na disciplina é você dar um tempo para eles. Tempo com qualidade. Separar tempo para eles. Separar tempo para passear, para fazer uma coisa que ele gosta, para levar num outro lugar, para viajar com ele. Coloque os seus filhos na agenda. Coloque os seus filhos, aproveite o máximo com eles. O meu filho ele faleceu com 16 anos. 16 anos. Se eu soubesse que ele iria falecer com aquela idade, eu teria dado muito mais tempo para ele, aproveitado cada momento. Eu fiz isso muito, mas eu teria feito mais. Vocês que têm filhos aí que estão vivos, mesmo com dificuldade, com problema, fazendo bagunça, aproveite e curta
Bota o seu filho, leva ele para passear, dê tempo para eles, porque isso é um investimento na vida dele. E outra coisa, criar filhos na admoestação e na disciplina do Senhor. É você passar para ele temor de Deus, que Deus é importante, que você é uma pessoa que ora, que você é uma pessoa que lê a sua Bíblia, que investe, que tem temor de Deus, que busca a Deus, que não fica matando culto por qualquer coisinha, que você é firme. É isso que precisa ser falado. E isso é a maior herança que um pai pode passar para um filho. E só para terminar, eu quero lembrar a vocês uma propaganda que passou alguns anos atrás, que mostra um filho jogando futebol e o filho machuca e o pai vai lá e passa um gelol no machucado do filho. E a propaganda fala assim, não basta ser pai, tem que participar. Tem que participar realmente, com tudo isso que foi falado aqui para vocês. E um amigo meu, ele teve uma enfermidade e quando ele estava lá no hospital, o médico falou assim, olha, você tem pouco tempo de vida. Chame seus filhos, suas filhas, e para você despedir delas. E as suas filhas foram com a sua esposa e ele falou tudo de bom para aquelas crianças, deu orientação, fez tudo por elas, porque aquele seria o último momento. E graças a Deus ele não faleceu, mas ele valorizou de uma forma impressionante os filhos, as filhas. Então é isso que a gente tem que fazer. Enquanto a gente tem filho, o filho vai dar problema, vai dar dificuldade, vai tirar a gente do sério muitas vezes? Vai, lógico que vai, mas isso passa. Um dia vai amadurecer, vai crescer, vai mudar. Um dia você vai rir de tudo isso que ele fez, mas é importante você ter firmeza. Você tem que educar. Porque se vocês não educarem os filhos no temor do Senhor, quem vai educar vai ser a polícia. Vai ser a polícia. Então é melhor você ser duro em casa, disciplinar e formar essa criança em casa, para ela não ter problema futuramente. Tá bom? Que Deus abençoe vocês.